Apocalipse 2, versículos de 1 a 7 diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Coisa linda, hein? Você tem essa promessa. Persevere até o fim e você vai se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Mas porque muitas pessoas tentam reavivar suas vidas espirituais e não alcançam êxito nisso. Às vezes você vê pessoas que se afastam um pouco, que esfriam, perdem, né, aquele condicionamento espiritual, ministerial, e às vezes dá até aquela sumida. Nós vamos atrás, estamos ali em oração, e essas pessoas às vezes aparecem e dizem: olha, eu agora quero voltar, eu entendo que eu preciso, eu entendo, está no âmbito, né, do meu entendimento. Sou uma pessoa racional e compreendo que eu não posso ficar distante, que eu não posso permitir que a frieza entre no meu coração. Eu quero, mas elas muitas vezes não conseguem. É porque muitas vezes as pessoas acham que elas chegam na igreja, estão frias, estão passando às vezes por um processo, né, de frieza na fé, e que o ativismo vai trazer o reaquecimento, o reavivamento na vida deles. Então, eu quero fazer alguma coisa, então eu vou fazer alguma coisa e tudo vai se resolver, e eu vou. Mas você vê que elas não conseguem uma reação, mesmo quando se inserem e começam a fazer alguma coisa. E não porque fazer alguma coisa seja ruim, é muito positivo. Mas existe uma lógica invertida nisso, nessa forma de pensar. Porque não é um serviço prestado na igreja, um ministério desenvolvido na igreja, que aviva o nosso coração, que traz fervor ao nosso coração. Muito pelo contrário, ou ao contrário disso, é um coração fervoroso que garante a continuidade de um ministério. É um coração cheio de fervor, um coração avivado, que garante a continuidade da presença na igreja. Quando alguém não consegue ser fiel à presença na igreja, você pode falar e sem medo de errar: essa pessoa, ela está se esfriando, essa pessoa, ela está perdendo aquele fervor espiritual. Porque quem é fervoroso, quem está fervoroso, quem está avivado no seu coração, ele não se desliga, ele está ativo, ele está presente, ele é participante. Porque o fervor que está no coração dele determina a sua ação. Eu nunca vi um crente fervoroso, eu nunca vi um crente avivado não querer participar. Ele futuca para fazer alguma coisa, mas não para que aquilo que ele venha a fazer vá produzir fervor no seu coração. Pelo contrário, porque ele está fervoroso, ele quer fazer alguma coisa. Porque aquele que quer produzir fervor apenas através de algo a ser feito, acontece muito
dele começar a fazer aquilo e não ter forças em si mesmo, e não ter ânimo em si mesmo, para dar continuidade ao que está fazendo. Você compreende isso? Então essa é uma lógica invertida, que muitas vezes nós temos, e isso não é bom, porque vai gerar mais decepção. Eu pensei que quando eu voltasse a tocar, eu pensei quando eu voltasse a cantar, eu pensei quando eu voltasse a fazer isso ou aquilo, eu pensei que isso ia mudar a minha vida. Olha, é muito bom, é claro que é bom, é claro que é necessário, é claro que é louvável que você faça isso, mas você precisa entender que o que vai garantir a sua permanência, a sua ascensão, o seu crescimento, sua projeção, não é o seu ativismo, mas é o fervor no seu coração. E qual é o segredo do fervor? É o amor. É o amor leal, contínuo, sincero, dedicado, que nós devemos ter por Ele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está recebendo essa palavra aí no seu coração? Amém? Olha aí, é esse amor que nos mantém próximo dEle. Nenhuma relação pode ser mantida de forma duradoura se não houver o vínculo do amor. O vínculo do amor. Essa coisa tão forte. O que é que a palavra de Deus diz? Qual é o primeiro e o maior de todos os mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, né? Todo o teu entendimento. E o segundo é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Senão você não tem como viver o cristianismo que te é anunciado. Agora, vamos, através do exemplo dessa igreja, ampliar esse entendimento. Olha aí, a gente olha para essa igreja e a gente tem muito o que aprender com esses 7 versículos que nós acabamos de ler aqui. Traz uma mensagem poderosa, ou muitas outras que poderíamos aqui abrir um leque, né, de possibilidades de ministração. Mas eu quero falar sobre essa questão, de como que só o fervor pode nos garantir, ou garantir nossa permanência e nossa atuação no reino. Todavia o fervor não é gerado pelo ativismo, por alguma coisa que você está desenvolvendo dentro da igreja, por melhor que seja isso, mas é gerado pela continuidade deste amor leal ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa igreja era uma igreja de renome, uma igreja fundada por Paulo, posteriormente conduzida, assistida, pastoreada por homens de uma relevância espiritual tremenda, como Timóteo, até o apóstolo João, também foi pastor desta igreja. Imagine você, é pouca coisa? Quem é o pastor dessa igreja aqui? É o apóstolo João. Oh, glória a Deus, um homem de Deus, um exemplo vivo, aquele que reclinou a sua cabeça, né, no seio de Jesus, era amigo, próximo do Senhor Jesus Cristo, tinha uma convivência muito próxima com Jesus. Ele disse que as mãos dele, dos discípulos ali, que eram dos apóstolos próximos de Jesus, apalpou, tocou respeitosamente, ele coloca assim, né, do verbo da vida. Ele abraçou Jesus, ele dizia: meu Senhor, vem cá, quero te dar um abraço, né? Esse é meu mestre, esse é meu Senhor, esse é meu rei, vem cá, deixa eu dar um abraço, deixa eu ficar juntinho dele aqui. Então este homem vivenciou experiências extraordinárias com Cristo, e na sua velhice ele pastoreia essa igreja. Então olha a relevância disso, né? Coisa maravilhosa, coisa extraordinária, uma igreja que teve assim pessoas, sabe, top ali, sendo exemplo e conduzindo aquela igreja. Mas agora João está escrevendo essa igreja amando do Senhor Jesus Cristo, e quando nós lemos aqui os versículos propostos, a gente vê, a grosso modo, qual é a primeira percepção, a primeira impressão que nós temos acerca dessa igreja. A gente começa a ver aqui os versículos que lemos, e a gente pensa que, olha, essa igreja é uma igreja que caminhava, ou seja, uma igreja ativa, uma igreja com uma agenda de atividades constantes.
Não era uma igreja, você dizia assim, olha, o que a igreja está fazendo? Não tem uma programação, a igreja está meio quedada, a igreja está meio paradona. Não, essa era uma igreja de atividade. Uma igreja que estava ali se conduzindo sempre dentro de uma agenda bem acirrada. Uma agenda que trazia ali sempre atividades constantes dentro da igreja. O Senhor diz, eu sei as tuas obras, eu sei que tu é uma igreja ativa. Uma igreja que não para. Isso é positivo? Claro que isso é positivo. Isso é positivo, é bênção de Deus. Quando você está na igreja e está ali, olha gente, nós vamos ter como tivemos aí. Ontem eu estamos com um curso disso, os jovens se reuniram, culto pela manhã, culto à noite, reunião amanhã, e tem célula durante a semana, e vamos lá. Então existe isso, isso determina que a igreja não está estagnada. A igreja está se movendo, e isso é muito bom. E essa igreja era assim, ela não era estática, mas ela era operosa. Havia labor nesta igreja, como tem lá em 2:2, olha o que é que diz o texto aí: conheça as tuas obras, que você realiza, aquilo que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Então a igreja ela era laboriosa, ela começava e não era de largar o osso fácil não, vamos em frente, vamos que vai dar certo, né? Isso é muito importante. Mas a gente olha aqui a grosso modo e parece que isso é que determina a igreja. Então, essa igreja é a paz. Você passa na porta e às vezes vê tanta atividade e gente, e não sei o que, e entra e sai, e você diz, aqui é o lugar. Aqui eu já sei que eu vou jogar minha âncora, né? Então, qual é uma outra característica que você tinha uma primeira impressão logo assim de cara? Ela era perseverante. Nós vimos isso aqui. Não desistia facilmente da sua fé, nem dos seus projetos. Ativa, ela se mantinha constante na sua visão, e em frente. Então não era uma igreja que abria a mão dos seus projetos. Começou aqui, vamos em frente, vamos perseverar, vamos fazer, vamos acontecer, vamos adiante. E o Senhor não a repreende por causa disso, pelo contrário, Ele elogia. Isso é um ponto positivo. Mas era isso que determinava essa igreja. Então, mas a grosso modo, você ia lá fazer uma visita, o que é que você dizia? Isso é uma igreja para a gente estar, isso aqui que é igreja, cara, isso aí é diferente, né? Você está vendo aí, ó, eu vou jogar minha âncora aqui, eu vou ficar por aqui mesmo, né? Havia nela um confronto constante contra a iniquidade, nós não podemos negar. Os versículos 2, versículo 6, o Senhor está falando, vocês colocaram à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. Vocês combatem aquilo que não é ali uma infiltração doutrinária que realmente não provém de inspiração divina. Olha os nicolaítas aí, trazendo conturbação na igreja mais uma vez. Então eles combatiam essas falsas doutrinas, eles estavam ali, pegando no pé dessa turma, dizendo aqui não, velho, aqui o negócio é diferente. Nós temos filtros aqui, não permitimos quaisquer doutrinas antibíblicas que estejam aqui, sabe, tendo espaço. Conosco aqui esse negócio não vai dar certo. Nós estamos vigilantes, nós somos aqui os vigias da sã doutrina da igreja, e nós não vamos permitir isso. Aí é cereja do bolo, né? Você diz, ó, a igreja tem atividade, a igreja é perseverante, a igreja está até combatendo falsas doutrinas. Quem que não quer? Quem que não quer estar numa igreja dessa? Todo mundo quer. Todo mundo diz, olha, isso aqui é igreja. Gostaria de pertencer a essa igreja. Igreja maravilhosa, igreja que produz, igreja ativa, né? Então, com certeza, ia empolgar o seu coração, porque esta seria a primeira impressão que você teria da igreja. Então isso ia lhe impressionar. Quando o profeta Samuel foi ter com Jessé o belemita, pai de Davi, amando de Deus, lá em Belém de Judá, para ungir rei um dos filhos de Jessé. Então, primeiro que ele botou os olhos em cima, ele viu aquele sujeito alto, forte, e ele tinha na pessoa de Saul, o rei atual, o padrão. Saul era alto, belo, forte, e ele viu ali o irmão de Davi, e foi o que ele disse, salvo engano, Elisamar, né, que era o primeiro irmão, de Davi. E o que foi que ele disse? Está diante de mim ungido do Senhor. O cara tem todas as características de um rei.
ele é forte, ele é alto, certo? É uma pessoa de destaque, um rapaz belo. Esse cara vai nos representar. Ninguém melhor do que ele, entre esses todos que eu vi aqui, para nos representar. E o que é que Deus disse para ele? Não é esse não. Mas como que não é, Senhor? Não, não é esse. Mas eu estou vendo todos, só tem esse. Deus diz não. Presta atenção nisso, Samuel, e aprenda. O homem olha o exterior, mas Deus vê o coração. É por isso que muitos crentes caem do cavalo. Sabe por quê? Porque ele só enxerga o exterior. E quando ele bate os olhos naquele rapaz ali, ele diz: tem todo o perfil de um rei. Qual era o parâmetro dele? O rei Saul. Mas ele se esqueceu que Saul era um homem belo. A Bíblia diz que ele era muito belo, alto, um porte físico, né? Mas por dentro, Deus não encontrou lealdade nele. Não encontrou aquilo que deveria ser a essência para um relacionamento com o Senhor. Por isso Deus rejeitou a Saul. E agora Deus estava dizendo a Samuel: Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus, Ele vê o coração das pessoas. Isso é muito forte, irmãos. Então nós parecemos que nós estamos assim diante de uma igreja plenamente aprovada por Deus, pelo Senhor, plenamente operante, perseverante, combatente de falsas doutrinas, perfeita. Sim ou não? Só que não. Tudo parece estar de acordo com a vontade do Senhor. É uma igreja que parece ser uma igreja modelo, mas não é. A repreensão que ele dá a essa igreja deixa isso muito claro. Porque ele não disse assim: olha, tem um pinguinho aí no i que depois vocês cuidem disso, mas precisa ser arrumado. Ele é enfático naquilo que ele fala. Ele é muito enfático naquilo que ele fala. E às vezes nós somos tão apressados para tirarmos conclusões sem consultarmos a Deus. Isso volta lá daqui a pouco ao que eu falei no início aqui, sobre às vezes nós estarmos assim dizendo, achando, crendo que é um ativismo ou certas características que nos manterá fiéis a Deus, aprovados pelo Senhor. E não é, muitas vezes. Não é este o caminho. O Matthew Henry, o comentarista bíblico, ele diz que aqueles que possuem coisas boas, às vezes também podem ter no seu coração coisas impróprias, coisas reprováveis. E esse aqui é o caso em questão. Eles possuíam coisas boas, mas também possuíam coisas impróprias, mas também possuíam coisas reprováveis. Jesus acusa essa igreja de um grave pecado, do declínio do seu primeiro amor. Essa igreja estava sendo repreendida não pelo que abraçava, mas pelo que abandonou o seu primeiro amor. Agora entenda, a igreja não havia abandonado o objeto do amor, Jesus, mas perdera a sensibilidade para compreender como agradá-lo. Perdeu a sensibilidade. Olha a profundidade do comentarista. Isso é real ou não é? Porque eles não agradaram a Jesus com todo o seu ativismo, com toda a sua perseverança, até com o zelo do combate. Isso o Senhor até deu uma palavra positiva, mas não fez, não determinou a aceitação diante dos olhos de Jesus. Então esse não é o caminho para produzir um fervor leal, sincero, nos manter firmes no propósito de sermos agradáveis a Cristo.
Não é através de ativismo, não é através de coisas que estamos fazendo. Pelo contrário, como eu disse aqui no início, essas coisas precisam ser determinadas por um fervor que é gerado por um amor contínuo, firme, inabalável ao Senhor. Porque as pessoas estão tropeçando, porque elas estão fracas, porque elas estão débeis na sua fé. É porque exatamente, irmãos, elas estão deixando cair o seu primeiro amor, perdendo na jornada este amor que mantém a fidelidade ao Senhor. Duas coisas, eu quero que você preste atenção aqui. A primeira delas é que a obra sem a verdadeira motivação do amor é vazia. Aqui nós entendemos, não adiantou o ativismo, não adiantou manutenção de tradições, se a igreja não nutriu o fervor de um amor leal a Jesus, ela será reprovada. Não adianta. É por isso que nós não subsistimos pelo nosso ativismo. Tem gente que faz 1000 coisas na igreja, mas não está firme na fé. Tem pessoas que estão fazendo 1000 coisas na igreja, mas está a um passo de cair no pecado, está sucumbindo às tentações. Tem pessoas que estão fazendo 1000 coisas dentro da igreja, mas estão arrebentadas por dentro. Porque esse ativismo não fortalecerá o teu vínculo com Cristo, não susterá a tua fé. O ativismo só tem valor quando é sustentado por um fervor verdadeiro e um amor leal ao Senhor. Não dá para inverter essas coisas. Oséias 6,4. O povo de Israel dizia assim: nosso Deus, nós Israel, teu povo, te conhecemos. E Deus disse a eles: que farei com vocês, Efraim? Efraim era a maior tribo de Israel. E aqui, em falar a Efraim, era representar todo Israel. É como se ele estivesse dizendo: o que farei com você, Israel? Não era uma palavra só direcionada a Efraim, mas em mencionar Efraim, que era a maior tribo, então estava falando de todo Israel. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã, ou como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Um povo que estava dizendo a Deus: nós, Israel, o teu povo, te conhecemos. Então ele fala aqui aos 2 reinos, simultaneamente ao reino do norte, as 10 tribos, representadas aqui por Efraim, e a Judá, o reino do sul. O que farei com vocês? O amor de vocês é um amor que não perdura. Vocês estão a ponto de se desviarem, vocês estão a ponto de se extraviarem, vocês estão a ponto de me abandonarem, como abandonaram. Por quê? O que é que ele está dizendo aqui? Porque o amor de vocês é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Que tristeza, irmãos, que tristeza. Será que o teu amor é assim? Será que o meu amor é assim? Será que nós não temos o nosso amor, assim, em uma escala, em um patamar que não é real? Porque se o nosso amor não estiver edificado, fortalecido, consolidado, nós podemos nos encontrar neste quadro aqui. Os israelitas não abandonaram a religião, o culto público, as festas, etc., mas perderam o zelo pelo verdadeiro amor a Deus. Não havia mais nos seus corações. O que de fato é mais relevante para o Senhor? O nosso ativismo ou o nosso amor? O que de fato vai nos manter unidos a Ele? O nosso ativismo ou o nosso amor? O que de fato vai suster a nossa jornada, garantir a manutenção da nossa vida espiritual, da nossa fidelidade ao Senhor e à sua igreja? O que de fato te manterá no teu ministério? O que de fato manterá você como um músico, como um cantor aqui da igreja ou de qualquer outra? O que de fato manterá você como um pastor,
como um diácono, como um obreiro, como um líder de célula, como um participante ativo da sua célula. Não é aquele ativismo, você chegou, opa, é comigo mesmo, pode deixar, eu vou chamar, eu vou fazer, e daqui a 1 mês, 2 meses você desaparece. Cadê fulano? Sumiu. Porque não havia isso aqui que nós acabamos de ler. Este amor que dá esta manutenção ao nosso fervor. A segunda coisa, a perda do primeiro amor vai trazer consequências inevitáveis para a igreja, de forma coletiva e de forma individual. Então elas são, primeiro aqui nós encontramos o peso de uma condenação divina. Jesus disse: tenho, porém, contra você. Imagine o Senhor Jesus aparecer a você, olhar nos seus olhos e dizer: eu tenho algo contra você. Misericórdia. É fácil isso? Isso é o peso de uma condenação divina. E ele vai falar isso, que abandonaste o teu primeiro amor. Uma segunda coisa, ele diz que a consequência disso será a remoção do brilho de uma verdadeira vida cristã. Arrepende-te, senão eu virei a ti e tirarei de ti o teu castiçal, o brilho espiritual, o brilho, a luz de Cristo ia ser removida daquela igreja, se não houvesse um arrependimento sincero. Cai por terra aí agora toda a argumentação humana de que somos porque fazemos, de que somos porque de nós mesmos somos assim, somos assados, ai como somos vaidosos. Olha aí, somos vaidosos, fazemos isso e aquilo. Vamos aí, olha aí que maravilha, é o movimento de Jeová. Um bocado de gente perdida, a ponto de se desviar, porque estão se esquecendo de que estas coisas não determinam verdadeira relação com Cristo. Ah Deus, muitos não brilham mais, apesar de frequentarem uma igreja evangélica. As pessoas não veem mais o brilho de Jesus na vida delas, não veem mais. Aí você mede este cristão, este irmão, pela convivência na igreja. Mas aqui na igreja muitas vezes, não estou falando aqui, estou falando nas nossas igrejas muitas vezes, o que é que ele faz? Ele entra, ele tira a máscara de crente fiel, ele coloca: ô irmão, paz irmão, como é que está você? A bênção, oh glória, amém, vim aqui dar uns glórias com o irmão, oh aleluias. Aí ele sai e ele tira a máscara. Aí você chega na segunda-feira, e se você tiver a oportunidade de conviver, aí está ali o indivíduo, não ora, não busca na palavra, não fala do amor de Cristo, não dá testemunho, vive de forma completamente em que não se percebe a presença do Senhor na vida dele. Quer saber quem é crente e quem não é? Vai conviver dentro de casa com a pessoa. Porque na igreja todo mundo é crente. Todo mundo é crente. Todo mundo é crente. Vai conviver dentro de casa. Nego se garguelando, querendo se matar. É assim ou não é? Ou não. Eu cheguei de Marte. E eu não estou dizendo, obviamente, não estou falando de uma parcela pequena. As igrejas são bênçãos, mas tem isso muito dentro das igrejas. Vão ser tratados, precisam ser trabalhados pelo Espírito Santo. Então nós estamos vendo aqui, ó, a consequência da perda do primeiro amor. O que mais? A possibilidade de não avaliarmos o nosso propósito, de sermos vencedores até o dia final. Uma das consequências é essa, é a possibilidade de não completarmos, de não alcançarmos o propósito. E qual é o propósito aqui proposto por Jesus? É sermos fiéis até o fim e receber a coroa da vida. Então há um ditado que diz o seguinte, ditado em latim: aquilo que não tem continuidade
não pode ser considerado como algo feito. Preste atenção nisso. Aquilo que não tem continuidade não pode ser considerado como algo feito. Você começa a fazer a obra de Cristo e abandona. Isso é algo concluído? Não. Jesus diz: ser fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Ele não diz ser fiel por um tempinho. Cumpre tabela por um tempo e eu vou te dar a coroa da vida. Há uma promessa para aqueles que estão trabalhando, fazendo a obra do Senhor, que é o galardão, não é a salvação. Ninguém ganha a salvação por fazer alguma coisa, mas ganha um galardão. Você tem mérito por estar laborioso, mas Jesus não diz: eu vou te dar um galardão porque você começou e abandonou a obra. Muito pelo contrário, ele diz: se você põe a mão no arado e olha para trás, você não está apto à minha obra. Não abandone o que chegou às tuas mãos. Persevere. A falta de continuidade no amor demonstra a impossibilidade da igreja de Éfeso atingir o propósito de sua existência. Mesmo com todo o seu ativismo e aparente prudência, ela estava a ponto de ser rejeitada. E então, o que é que nós podemos fazer para alimentar a chama do primeiro amor? Quando há amor, há fervor. Quando há fervor, há força para fazer tudo. Eu sei que tem pessoas aqui que estão cansadas. Pessoas que talvez estejam passando até por um processo na saúde difícil, de algum problema, mas estão aqui porque o que é que te trouxe aqui? É o amor que você tem a Cristo. Não foi que você veio aqui só para me ver, apesar de me ver, seja uma alegria indizível no coração de vocês, mas não foi por causa disso que você veio aqui. Você veio aqui para ouvir a palavra do Senhor, para adorar ao Senhor. É assim ou não é? É o amor que nos move. Então, eu cheguei de uma viagem longa. De dito: hoje eu não vou na igreja não. Fulano, prega lá, não é? Prega lá. E eu não estou aqui porque eu sou o bom, o forte. Não, eu também me canso, né? Me estresso, tem dia que a gente está realmente, né? Mas eu amo o Senhor. Isso me move. Então me renova, me dá força, eu pulo da cama. Não tem negócio de cansaço, não tem negócio de dor de cabeça. A gente é assim, a gente está aqui porque a gente ama o Senhor. Glória a Deus, aleluias. E isso me move. A gente desanima, desanima e reanima. Nós estamos aqui, glória a Deus. A gente vai, a gente vem, nós estamos aqui. Você também, amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui porque amamos ao Senhor Jesus. Glórias ao Senhor. Não estamos por homens, embora vocês sejam importantes, mas em primeiro lugar vem Ele, vem a presença dEle, vem a glória dEle, aleluias. Tudo seja para o louvor da sua glória. Mas então o que é que a gente deve fazer para a gente encerrar aqui, tá? Eu quero pontuar 3 coisas bem rápido para você. Em primeiro lugar, aqui a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o que é que o Espírito Santo está dizendo aqui? Lembre-se de onde você tem caído. Jesus é tremendo, cara. Meu Deus. Ele não falou assim: rapaz, olha, se você perdeu o seu prêmio, não, você não entende, Jesus, não entende. Foi meu líder, aquele líder lá do ministério de louvor. Você não conhece ele, Jesus. Pense que aquele gordinho, aquilo não é brincadeira, e é por isso que eu estou frio, é por isso que eu não quero mais. Jesus diz: não, veja onde você caiu. Se você caiu, a responsabilidade é sua. Não transfira. Jesus, como Jesus estiver dizendo: comigo não cola essa historinha. Comigo não cola. Há um desafio de conviver com pessoas difíceis dentro da igreja, com situações difíceis dentro da igreja. Não é motivo para você esfriar. E aí? Quer zangar? Vai zangar com ele. Não vai zangar comigo não.
É por isso que tem dias que me dá vontade de vir armado da minha Bíblia aqui e dar blibrada em um bocado de gente. É assim ou não é? Aí Jesus disse: epa. Que historinha é essa? Seu problema de suas andas com você. Ou você achou que isso aqui seria o quê? O céu? Não é o céu. Você está lidando com pessoas falhas tanto quanto você. Então você saiba que no dia que você tem vontade de matar um, saiba que tem um bocado que tem vontade de matar você também, mas ninguém vai matar ninguém aqui, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, oh não, porque eu estou, então por isso eu estou assim, estou assado. O problema é seu. Tira a culpa de cima do diácono, do pastor, do seu líder. Quem está com isso, gente? Nós somos a velha humanidade. Eu acho que o segundo pecado de Adão foi esse, né? O primeiro, obviamente, foi comer o fruto proibido. Mas qual foi o segundo pecado de Adão? Transferência de responsabilidade. A mulher que tu me deste. Jogou logo a culpa na esposa. Rapaz, não é brincadeira não, viu? A mulher que tu me deste, ela comeu do fruto e me deu, e eu comi. E Jesus disse, e o Senhor disse: qual é o caso? Que eu não estou entendendo. Será que se Eva mandasse Adão se afogar, Adão se afogava? Será que se Eva mandasse Adão subir numa árvore mais alta do jardim, pular lá de cima, Adão ia dizer: estás como fala uma louca, tu falaste agora, mulher. Eu vou lá fazer isso? Ah, mas o fruto eu comi. Comeu porque quis. Então não vem com essa historinha não. As pessoas se rebelam contra Deus e botam a culpa em cima dos outros. Aí eu vou fazer que nem aqueles irmãozinhos pentecostais lá no interior para dizer: vá se converter, crente. Oh, glória. E às vezes a gente tem que ouvir isso mesmo: vá se converter, pastor. Glória a Deus, amém. É isso mesmo, vamos lá. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Ouça o Espírito Santo. Em que lugar da jornada você deu lugar à frieza? Em que momento da caminhada cristã você deu lugar à frieza, abriu o seu coração e permitiu que uma seta entrasse, e aquilo tem determinado a sua frieza? E qual é o segundo ponto? Arrepende-te. É uma palavra difícil para nós, arrependimento, não é? Porque arrependimento, ele traz a necessidade também, associada a isso, de um abandono daquilo que você tem feito de errado, da sua atitude, do seu pensamento, da sua crítica, da sua murmuração, da sua transferência de responsabilidade. Eu não estou me envolvendo com nada, porque eu me decepcionei com a liderança da igreja. Caramba. Eu não sei em que momento você pensou que o pastor era um anjo, no sentido literal. Eu não sei em que momento você pensou que o pastor da igreja era um homem perfeito, que jamais ia falhar com você ou com quem quer que seja. Se eu fosse perfeito, eu não estava aqui, eu estava no céu. Mas eu não subi ainda porque Deus tem um propósito de eu estar aqui. Porque eu só vou ser perfeito lá no céu. Enquanto eu estiver aqui, eu vou falhar. Então vocês aprendam a me suportar. E eu tenho que aprender a suportar vocês também. Amém? Olha para teu irmão aí, olha se ele está com cara de quem está disposto a suportar o irmão. Olha, eu vou dizer, é difícil. Oh, glória a Deus. Eu não sei quem foi que falou com as pessoas que pastor é perfeito. Aí eu vejo, pastor, o meu pastor lá, esse dia uma chegou aí, é porque o pastor lá é de outra igreja, né? Aí veio e conversou comigo e falou. Aí veio falar do pastor. Eu falei: irmão, eu não estou vendo nada demais que teu pastor fez. São decisões que ele tem que tomar. Pode ter não estar tão correta, mas e aí? Vai fazer o quê? Eu disse: eu conheço seu pastor, um homem abençoado, rapaz. Não, eu sei, pastor, eu sei. Eu falei: pois é. Então aí, ó, do rumo que tu veio, tu pega teu rumo e vai embora. E aí
Ela estava precisando de uma coisa, aí a gente assistiu e foi. E aí é com ela e Deus, né? Eu não vem para cá com essa história. Tá achando de lá ruim, vai chegar aqui, vai achar o daqui ruim daqui a uns tempos. Vai dar no mesmo, cara. Então trata teus problemas lá. Isso não é motivo para ninguém estar pulando de galho em galho, né? É isso aí. Achou o ministro de louvor, já estou pegando no pé de Jairo. Achou o ministro de louvor ruim. Aí vai para outra igreja, que tem um pior lá ainda, mais carrasco do que Jairo. Aí, vai adiantar de quê? É melhor ficar aqui. Porque pelo menos os problemas de Jairo tu já conhece, né? Os problemas de Jairo tu já conhece. Não é brincadeira, não. É que nem uns que dizem assim, não está satisfeito, vai para outra igreja. Importante você estar congregando. Não tem problema não. No dia que vier com problema conjugal, aí o marido está reclamando, a esposa está reclamando, eu vou dizer, não está satisfeito, arruma outra. O importante é que tu está casado. Não tem noção do que é família, né? Não tem noção o que é trabalhar com intencionalidade para construir alguma coisa. É muito simples então. Não está satisfeito então? Pronto, larga e arruma outra. O importante é estar casado. Nós temos a mente de quem? De Cristo. Para discernir todas as coisas muito bem. E por último, retorne à sua primeira caminhada. Olha que coisa linda, né? Voltar atrás nem sempre significa retrocesso. Às vezes este é o caminho da renovação do nosso fervor. Às vezes esse é o caminho. E lembra-te de que ao vencedor será dado de comer da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos colocar em pé?